No dia 17 de abril, houve uma manifestação da Via Campesina contra o que se chama de acaparamento de terras. Esse acaparamento, que em geral a gente vê em textos em castelhano, né? Significa o seguinte: é o assambarcamento da propriedade da terra ou do uso dessa própria terra. É interessante que essa denúncia da rede da Via Campesina se contrapunha a deixa eu pegar aqui, a um documento em que é um documento que estabelece, chama PIAR, Princípios de Inversão Agrícola Responsável, né? Quem faz isso é FAO, Banco Mundial, os vários organismos internacionais. Houve uma reunião em 19 e 20 de abril, último agora, né? Na sede do Banco Mundial em Washington, um grupo de 200 investidores em terras de cultivo, funcionários de governo e funcionários públicos internacionais, para dourar a pílula, né? Tornar tragável, né? Por essa é uma manobra para se legitimar com o acaparamento de terra. Então eles procuravam estabelecer, ainda não tem o resultado dessa reunião, 7 princípios, que são princípios, se você os ler, verá que é de uma ingenuidade total, né? Ou de um descaramento total, que ninguém perde e as terras são totalmente dominadas, os camponeses são expulsos, as populações locais são expulsas. No caso brasileiro, este fato já ocorre. Existem, por exemplo, chineses no estado de Roraima. Outras áreas, tem um artigo recente do Bernardo Mansano sobre a estrangeirização das terras. O próprio presidente do INCRA, uma vez se manifestou dizendo a necessidade do controle de terras. O que me espanta é que uma autoridade fala isso, ela devia estar tomando medidas, não denunciando, né? Ou seja, se perde o controle. Nós tínhamos algum controle de terra, foi totalmente desmontado na época do Fernando Henrique Cardoso, se pôs exigências pouquíssimas para isso. O governo Lula não melhorou. O que eu quero dizer é o seguinte, antes que eu me perca aqui nessas histórias irritantes, né? Que junto com isso que acontece, isto combina com a questão do acaparamento de terras internacional, que vai dar mais força para o que já está ocorrendo aqui. Como eu disse no início, faz parte de um modelo mais amplo adotado para a economia brasileira. Está de acordo com a nossa história da prevalência dessas forças retrógradas desde a fundação do nosso país, não é? Se falava do latifúndio, né? Antes se atribuía todas essas desgraças como cabral escravo e tudo mais ao latifúndio apenas, ao latifúndio improdutivo ou ao latifúndio. Hoje em dia é os mesmos interesses desse latifúndio somados aos interesses internacionais de poucas multinacionais que dominam o mundo e por intermédio de patentes, dos transgênicos, do desenvolvimento desses agrotóxicos, passam a monopolizar o alimento para o mundo inteiro.